Vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Dia das Bruxas, mas a gente vai ter alguns temas aí que relacionam o Dia das Bruxas, principalmente aí a famosa perseguição aos hereges, às bruxas, entre outras coisas. Então seja bem-vindo, acomode-se que a gente vai falar um pouquinho disso, que é um assunto bem polêmico, um assunto bem interessante na história, tá certo? Eu já vou lhe convidar a curtir o vídeo assim que esse vídeo terminar. Se você gostar do conteúdo, isso incentiva muito mesmo a continuação de criação de conteúdo aqui no canal Parabólica. Para você que está curtindo, o canal está crescendo aos poucos, devagar e sempre, mas tá muito bacana mesmo, tá certo, gente? Então vamos lá, a gente começa aí falando mais ou menos aí da decadência da Idade Média, 1231, quando o Papa Gregório IX, ele decidiu instalar na Europa o Tribunal de Santo Ofício, ou Tribunal de Santa Inquisição, para perseguir todos aqueles que não eram compatíveis com os dogmas da Igreja Católica. Por que ele está fazendo isso? Ainda não surgiu aquele ápice da Igreja Protestante ali, através de Lutero e Calvino, mas já existem monges, inclusive dentro da Igreja Católica, que estão criticando, sempre aconteceu isso, que sempre criticaram ali os dogmas religiosos da Igreja Católica e muito mais gente. Então o Papa, o Gregório IX, ele decidiu fazer essa perseguição, instalar o tribunal para começar a perseguir todos aqueles que eram infiéis, que são os hereges. Hereges, se a gente for olhar no sentido da palavra, são os infiéis, aqueles que criticam algum dogma, criticam alguma crença religiosa, não necessariamente a católica, guarda isso, mas eles perseguiam. Na verdade, se essa Inquisição fosse hoje, tem gente que fala que a gente tem uma Inquisição meio que mascarada, mas se ela fosse hoje nos moldes antigos mesmo, todo mundo ia aí cair na fogueira, você não acha? Não, eu acho. Inclusive muita gente da própria igreja ou das próprias igrejas, tá? Olha lá a polêmica sendo levantada. Eu quero só lembrar também você que quando a gente fala sobre religião, a gente está falando no sentido histórico, é preciso respeitar as crenças sim, mas a gente está falando aqui no sentido histórico de tudo que aconteceu. Então, essas pessoas eram perseguidas na Europa como um todo, a partir de 1231, e eram várias as maneiras que elas eram punidas, através de peregrinações forçadas, o autoflagelo, as pessoas ficavam se batendo para cima e para baixo nas costas ali, se chicoteando. Mas a gente está aqui para falar das pesadas, das punições mais pesadas, aquelas pessoas que eram consideradas em alto grau de heresias, que prejudicavam de fato a Igreja Católica. O que essas pessoas sofriam? Sofriam vários tipos de tortura. Muitas delas resultavam na morte, que era para todo mundo ver, geralmente a céu aberto, com o público, o julgamento era feito com o público dos fiéis mesmo, para todo mundo ver, e outras para poder até confessar os seus pecados. A questão é que muitas vezes a pessoa confessava os seus pecados para não sofrer dessas torturas e acabava morrendo depois, uma tortura muito pior, né? A primeira aí que eu considero uma das grandes punições, torturas que resultam na morte é a empalada. O sujeito era atravessado por uma estaca desde seu ânus, lá embaixo. Ele sentava numa cadeira que tinha uma estaca que vinha desde seu ânus e saía geralmente pela sua boca. Qual que é o problema disso aí? Muitas vezes o sujeito demorava dias para morrer, mesmo com essa estaca enfiada lá embaixo até em cima. Ou seja, era uma tortura pré-morte. Confesso que o cara tá com uma estaca enfiada na boca. E nessa tortura aí acabou ficando famoso o caso do Vlad III, o cara que inspirou o Drácula. Era um tirano europeu que ele condenava as pessoas e ele costumava se alimentar, ele costumava almoçar, jantar, ceiar na frente das torturas, gostava de assistir a sangue frio. Pô, Drácula, sacanagem, seu Vlad. A segunda é o balcão da tortura. Essa aí é uma que muita gente já viu, que era uma mesa inclinada de madeira. O sujeito deitava nessa mesa inclinada, esticava os braços e as pernas, eram presos os braços e as pernas, e essa mesa ia se esticando o corpo do sujeito, até ele confessar. E muitas vezes ele confessava e continuava na sua leve tortura. Aí o sujeito acabava, muitas vezes os membros do corpo do sujeito eram arrancados ali mesmo. Tortura pesadíssima, para falar a verdade. Isso aconteceu muito no Brasil também, viu? Muita gente que foi punida não necessariamente por crimes de heresia, mas por crimes aí durante a coroa portuguesa, né, durante a colônia portuguesa no Brasil, pessoas de serem desobedientes à metrópole. Aconteceu muito aqui. O arrancador de seios era uma tortura estritamente aplicada às mulheres, para aquelas mulheres que foram condenadas pela prática de adultério e também por aborto, né? O que acontecia? Era tipo um alicate de metal pesadíssimo que eles esquentavam no fogo e arrancavam os seios das mulheres. Ou seja, uma tortura que era aplicada às mulheres
por praticar crimes aí de heresias contra a Igreja Católica, porque aquela pessoa que não seguia os dogmas da Igreja Católica era um herege. Então assim, as mulheres sofriam demais nesse período também. Também existia a tortura do rato. A tortura do rato, quando eu dou aula aí sobre tortura, falando até mesmo de ditadura militar, vou falar de Inquisição, sempre tem alguém que vai lembrar dessa do rato, que essa talvez seja a mais conhecida de todas. Que colocava o sujeito deitado e colocava um balde de metal, alguma coisa assim, colocava um rato dentro desse balde e fechava esse balde com um rato aqui dentro, né, em cima da barriga do sujeito. O rato ele não tinha para onde escapar, então ele ficava ali até então tranquilo, só que começava a esquentar o balde por fora e o rato começava a morrer de calor, medo de ser queimado, ele procurava uma saída. E qual que é a saída? Ele cavava o corpo do sujeito, cavava o corpo do ser humano até morrer. Imagina só, você já está morrendo por tortura, agora é um rato que está te matando, que estão esquentando ali o recipiente de metal e o rato está começando a ficar doido, ele vai achar uma saída. Muitas vezes esse rato saía por trás do sujeito, hein? E o sujeito já morto, é claro. Tortura extremamente agressiva. Uma outra que é particularmente assim, a que eu acho assim a mais cruel de todas é a mesa de evisceração. O sujeito também era deitado numa mesa de madeira, onde eram levantadas duas hastes e mais um ferro em cima dessa mesa com uma manivela, onde o sujeito ele era feito ali como se fosse um boi no rolete, um porco no rolete, como o pessoal chama muito aí no churrasco aí no Brasil e grande parte aí da América. O que faziam? Chegava um capanga lá, ele cortava a barriga do sujeito e arrancava os órgãos e prendia um gancho. E esse gancho era levado até lá em cima, naquela peça de metal, onde o capanga começava a rodar a manivela, puxando os órgãos do sujeito até ele morrer. O cara morria de dor e ia morrendo lentamente. Muitas vezes eles faziam isso com o intestino, enrolando o intestino como se fosse uma linguiça do sujeito lá em cima até ele morrer. Ou seja, a gente falou agora dessa primeira parte aí da Inquisição na Idade Média, mas isso não parou por aí não. O Tribunal de Santa Inquisição, ele foi reafirmado depois quando surgiu aí a Igreja Protestante. Muitos protestantes foram perseguidos, considerados hereges também. Se você era um protestante, você era considerado herege. Se você era um ateu, você era considerado herege. Se você era um pagão, você era considerado herege. A Igreja Católica continuou com tudo isso. Isso tem tudo a ver, porque na Inglaterra, quando a Igreja Católica ela perdeu o seu poder e ali foi instalada a Igreja Anglicana, os puritanos, que são os calvinistas ingleses, que começaram a ser perseguidos pelos anglicanos, já não é nem mais uma perseguição necessariamente pela Igreja Católica. Começaram a fugir para a América do Norte ali. Então esse é uma grande parcela aí da colonização dos Estados Unidos. E ali, os puritanos, os calvinistas ali que viviam na América do Norte, eles também tinham seus dogmas muito fortes. E eles começaram também a fazer a sua perseguição, os seus tribunais de caça às bruxas. O mais famoso ali é considerado ali as bruxas de Salem. Todo mundo conhece mais ou menos, tem filmes, tem livros sobre isso. Todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas é considerado uma grande histeria coletiva, onde no vilarejo de Salem, ali, mais ou menos ao norte de Boston, ali, na colônia de Massachusetts, nos Estados Unidos, duas crianças foram examinadas por um doutor e foram consideradas embruxadas, ou seja, teve aí uma interferência externa aí de supostamente bruxas nessas crianças. E para piorar a situação, essas crianças que foram consideradas embruxadas por alguém foram Elizabeth Parris e Abigail Williams, que eram nada mais nada menos do que filha e sobrinha do pastor Samuel Parry, ou seja, um sujeito aí puritano, da igreja puritana, ele agora a gente já está falando dos Estados Unidos, então ele começou a fazer essa pressão para que fosse estabelecido um tribunal para perseguir as pessoas que estejam fazendo isso. Foram considerados ao todo ali 150 pessoas, entre homens e mulheres, considerados aí por praticar bruxarias, por se reunir em torno de fogueiras. Então essas pessoas começaram a ser condenadas à morte, foram estabelecido um tribunal também, que já não é mais católico, lembre-se disso, e foram condenados à morte. E muitas mortes aí foram, as principais ali nesse caso aí foram por fogueiras, entre outras esmagamento também, e muitas por enforcamento. Depois de um tempo, alguns anos depois, eles mesmos consideraram um erro fazer isso, porque foi uma histeria coletiva. O povo ficou doido, falou assim, tem bruxa no nosso vilarejo, tem bruxa pra cá, tem bruxa pra lá. Ali na atual cidade de Boston, que é considerado um grande marco ali para a independência dos Estados Unidos, um símbolo de libertação,
fazendo isso, tá, um ato de intolerância religiosa, mas isso também foi no século XVII, né? Foi bem antes até mesmo do pensamento iluminista, da questão da libertação, entre outras coisas. E é por isso mais ou menos que a gente fala aí do pessoal das caças bruxas. E quem são esses hereges dessas bruxas? Na verdade eram pessoas comuns, como eu, como você, que tem uma determinada crença ou simplesmente não tem crença nenhuma, mas que hoje, em partes, é protegida aí pelas leis, né? Mais ou menos em parte porque tem muita gente que julga. A gente está vendo aí vários casos de intolerância religiosa, infelizmente, no Brasil e no mundo inteiro. Então fica aí a minha contribuição para esse Dia das Bruxas, para a gente entender um pouco mais o que foi essa Inquisição, depois esse caça às bruxas aqui na América, tá certo, pessoal? Então lembre-se de deixar o seu curtir se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário para dar mais sugestões. Foi um grande prazer e abraço novamente, gente. Tchau!